Temos uma novidade na tão famosa e defendida reserva de emergência. Existem basicamente 4 investimentos que melhor respeitam os conceitos de uma reserva de emergência. São eles: Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária que rendam pelo menos 100% do CDI, contas remuneradas que também rendam pelo menos 100% do CDI e um fundo DI que investe em Tesouro Selic. Mas no dia 9 de novembro estreou na bolsa uma nova possibilidade de investimento para reserva de emergência, o ETF LFTS11. E esse ETF tem grandes chances de se tornar uma das principais opções de reserva de emergência. Inclusive, já tem muita gente falando que esse ETF é a melhor opção de investimento para reserva de emergência. Esse investimento tem vantagens e desvantagens que vamos ver no vídeo de hoje, para saber se de fato a reserva de emergência vai estar melhor alocada em um ETF, ao invés de, por exemplo, as opções de renda fixa que a gente já conhece. Por isso, assista esse vídeo até o final para você decidir se essa nova opção de investimento é boa ou não para você. Fala aí, bem-vindos ao canal Mais Negócios. Aqui nós conversamos principalmente sobre finanças, investimentos, negócios e muito mais. Por isso, se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer por aqui. Também já deixa o like nesse vídeo, que o conteúdo de hoje está recheado de informações que vão te ajudar a investir melhor. Entrando no conteúdo do vídeo e pensando naquela pessoa que caiu de paraquedas aqui no canal Mais Negócios, o que seria uma reserva de emergência e por que esse novo ETF, o LFTS11, pode ser uma boa opção de investimento para reserva de emergência? A reserva de emergência é aquele investimento que você precisa ter e que corresponde de 6 a 12 vezes do seu custo de vida mensal. Imagine, por exemplo, que você precise de R$3.000 por mês para sobreviver. Isso incluindo todos os custos que você tem no mês. Nesse caso, a sua reserva de emergência precisa ter no mínimo R$18.000 e no máximo R$36.000. Mas esse cálculo de 6 a 12 vezes do seu custo de vida mensal não é uma regra. Porque, por exemplo, se você é um servidor público, você tem uma certa segurança e previsibilidade no seu trabalho. E a sua reserva de emergência pode ter o equivalente a 6 vezes do seu custo de vida mensal. Por outro lado, se você é um corretor de imóveis ou um profissional autônomo e não tem uma certa previsibilidade na sua vida financeira, é interessante que você tenha uma reserva de emergência maior do que 6 vezes do seu custo de vida mensal. Uma reserva de emergência entre 10 a 12 vezes o seu custo de vida mensal já seria algo mais interessante. Algumas pessoas chamam essa reserva de emergência de reserva de emergência e oportunidade, porque além desse dinheiro ser usado para emergências, para imprevistos, como por exemplo a perda do emprego, ou a necessidade de você parar de trabalhar por um tempo, ou um eletrodoméstico que quebre, ou qualquer outra emergência, imprevisto que apareça, essa reserva também pode ser usada para possíveis oportunidades. Por exemplo, oportunidade de fazer um negócio, ou comprar alguma coisa com um preço abaixo do normal. Isso até mesmo dentro do mercado financeiro, comprar alguns ativos, algumas ações com um preço abaixo do que você acha que realmente valem. Inclusive, isso é algo muito comum dentro de uma crise. Mas confesso que eu não gosto muito dessa ideia de ter a reserva de emergência no mesmo ambiente que a reserva de oportunidades. Prefiro ter cada parcela do meu patrimônio para um objetivo diferente, até mesmo por organização e pela facilidade de raciocínio caso tenha que fazer um rebalanceamento na carteira. Mas para o pessoal que gosta de ter a reserva de emergência no mesmo ambiente que a reserva de oportunidade, tá tudo bem. De qualquer forma, você entendeu o conceito de reserva de emergência e o conceito de reserva de oportunidade. Pensando agora nas opções que a gente tem para investir a nossa reserva de emergência, existem 3 principais características que precisam ser levadas em consideração: liquidez, risco, segurança e rentabilidade. A primeira coisa que a gente precisa é de liquidez, e a liquidez está relacionada ao resgate do dinheiro. Quanto mais fácil de resgatar o dinheiro, quanto mais fácil de converter o ativo em dinheiro, maior é a liquidez. E como a gente não sabe quando a emergência vai acontecer, a gente precisa de facilidade, a gente precisa conseguir resgatar o dinheiro o mais rápido possível. Outro ponto importante no triângulo é a segurança. E nesse tópico de segurança, são 2 pontos importantes. Primeiro, risco baixo de inadimplência, ou seja, você não quer investir o dinheiro e correr o risco de não receber o dinheiro de volta. Segundo ponto, baixa oscilação, porque você não quer colocar a sua reserva de emergência em um investimento que é volátil. Por maior que seja a liquidez e por maior que seja a segurança
em relação à inadimplência. A oscilação tem que ser a menor possível, para quando você precisar resgatar esse dinheiro, você não ter um prejuízo de 10 ou 20% por conta da marcação a mercado. E o último ponto do triângulo, rentabilidade, ou seja, o quanto aquele investimento é capaz de fazer o seu dinheiro render. E levando em consideração o objetivo da reserva de emergência, geralmente queremos segurança tanto em relação ao risco de inadimplência e baixa volatilidade, e também queremos alta liquidez. E nesse caso, temos que abrir mão da rentabilidade. Esse seria o normal, ou pelo menos o esperado pelos investidores. Abrir mão da rentabilidade em prol da segurança e de alta liquidez para uma reserva de emergência. Mas o normal não é o que acontece nesse momento no Brasil. Atualmente, para emprestar o dinheiro para o governo através do Tesouro Selic, que é um investimento com D+1, ou seja, você resgata o dinheiro e recebe no próximo dia útil. Mas se fizer o resgate antes das 13 horas, cai na conta no mesmo dia. Com isso, é um investimento com alta liquidez e também é muito seguro, porque tem a garantia do governo. E mesmo assim, tem uma rentabilidade muito alta, agora que a Selic está em 13,75%. Mas além do Tesouro Selic, há outras opções de reserva de emergência, como por exemplo, CDBs com liquidez diária com rentabilidade no mínimo de 100% do CDI. Lembrando que CDI é uma taxa que fica muito próximo à taxa Selic. E fazendo um investimento de até R$250 mil em um CDB, você consegue a segurança do FGC, ou seja, a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Outra opção de investimento são as contas remuneradas que rendem pelo menos 100% do CDI. E tem várias opções desse tipo de investimento hoje no mercado. Tem o Nubank, tem o IT do Banco Itaú, tem o Mercado Pago, tem tantos outros. E outra opção de reserva de emergência são os fundos DI, que investem em títulos públicos e tem taxa zero de administração. Inclusive, várias corretoras lançaram esse tipo de fundo para atrair novos clientes. E agora nós temos essa novidade que é o ETF de renda fixa LFTS11. E uma curiosidade, todo ETF é composto de 4 letras mais o número 11. E LFT era o antigo nome do Tesouro Selic. LFT significa Letra Financeira do Tesouro. Os ETFs são basicamente fundos que têm suas cotas negociadas na Bolsa de Valores. E cada ETF acompanha um índice do mercado. Por exemplo, tem um ETF chamado BOVA11, que acompanha o Ibovespa, o índice da nossa Bolsa de Valores. Outro ETF conhecido é o IVVB11, que acompanha o S&P 500, que é o índice da Bolsa dos Estados Unidos. Também tem outro ETF chamado QBTC11, que acompanha o preço do Bitcoin. Outro ETF é o Gold11, que acompanha o preço do ouro. E é assim que basicamente funcionam os ETFs. Cada um vai acompanhar um índice. E esse novo ETF, o LFTS11, também acompanha um índice, que é o Teva Tesouro Selic. É um índice que acompanha o valor dos títulos do Tesouro Selic com diferentes datas de vencimento. É um índice que basicamente acompanha um mix de Tesouro Selic. Aí você pode até pensar, poxa, não parece ter tantas vantagens assim como estão dizendo. Até porque ele só investe no Tesouro Selic. E agora eu vou te mostrar algumas vantagens e desvantagens desse novo ETF em comparação com outros investimentos para reserva de emergência. A primeira vantagem é que a taxa de administração desse ETF é de 0,19% ao ano, sendo que no Tesouro Direto a taxa é de 0,20% ao ano. Essa pequena diferença representa uma ligeira vantagem do ETF em relação a investir no Tesouro Direto, ou seja, você mesmo fazendo um investimento ao invés do fundo. Mas se o seu investimento for menor que R$10 mil, não há essa cobrança de 0,20% ao ano. Mas provavelmente que você tem investido no Tesouro Selic vai ultrapassar esses R$10 mil por conta do valor mínimo da sua reserva de emergência, que é 6 vezes do seu custo de vida mensal. Lembrando que essa taxa de administração cobrada pelo ETF é responsável por remunerar o pessoal que toma conta do fundo. Outra vantagem muito interessante de investir nesse ETF é que os ETFs não têm prazo de vencimento. Você pode investir seu dinheiro hoje e só resgatar daqui a 5, 10, 20 anos. Por outro lado, os títulos de Tesouro Direto têm prazo de vencimento. E quando o título vence, o dinheiro volta para a conta e é debitado automaticamente o imposto de renda sobre o lucro. Aí você vai pegar esse dinheiro que teve o desconto do imposto de renda e reinvestir em outro título do Tesouro Selic com um vencimento mais para frente. E depois que esse título vencer, vai ter novamente a cobrança do imposto de renda, você vai ter que reinvestir em outro título do Tesouro Selic com vencimento mais para frente.
Por exemplo, se você investir em um Tesouro Selic que vai vencer em 2025, quando chegar a data de vencimento, você vai ter que pagar os 15% do imposto de renda. Agora você vai ter menos dinheiro para reinvestir e recompor a sua reserva de emergência. Isso também acontece com o CDB, porque é um investimento que tem prazo de vencimento. E algo muito parecido acontece com os fundos DI, porque os fundos não têm vencimento, mas eles têm o Come Cotas, que são basicamente um adiantamento do imposto de renda. E isso acontece 2 vezes por ano, uma em maio e outra em novembro, cobrando no mínimo 15% do lucro naquele período. E isso não acontece com o ETF. O ETF não tem vencimento porque dentro da carteira de ativos ele vai comprando diferentes títulos. E quando os títulos estão se aproximando da data do vencimento, ele troca por títulos com vencimento mais longo. Por isso não tem vencimento e imposto de renda acontecendo constantemente. Só quando você solicitar o resgate que vai ser cobrado o imposto de renda. Só que essa é mais uma vantagem a favor do ETF. O imposto de renda é fixo, ou seja, é sempre de 15%. Isso independente do prazo que você deixar o seu dinheiro investido lá. Por outro lado, quando você investe em Tesouro Selic, CDBs, Fundo DI ou contas remuneradas, a alíquota de imposto de renda vai depender do prazo desse investimento e ela é regressiva. Começa com uma alíquota de 22,5% até chegar em 15%. Vai de acordo com essa tabela. Por isso que, para pagar a menor alíquota, que é de 15%, tem que ficar investido no título por 720 dias, ou seja, 2 anos. Já no ETF, se você investir no título e quer resgatar o dinheiro daqui a 2 dias por algum motivo, a alíquota de imposto de renda sobre o lucro é de apenas 15%, enquanto em outros investimentos seria de 22,5%. Essa é uma grande vantagem desse ETF. E mais uma vantagem tributária é que o ETF é isento de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. A cobrança de IOF no Tesouro Selic, CDBs, contas remuneradas e em fundo DI. Mas só é feita a cobrança de IOF se fizer o resgate antes de 30 dias. Se você for resgatar o dinheiro antes dos 30 dias, principalmente dentro de 15 dias, você quase não tem lucro. As alíquotas do IOF são severas. Logo no primeiro dia, 96% do lucro vai para o IOF. E se você fizer o resgate 15 dias depois, 50% do lucro vai para o IOF. Já o LFTS 11, como é um ETF, mesmo que você resgate o dinheiro 2 ou 3 dias depois, não tem cobrança de IOF, mas tem a cobrança do imposto de renda com a alíquota reduzida de 15%. Uma observação, não tem IOF no Mercado Pago. A próxima vantagem desse investimento é que não tem come cotas, diferente de um fundo DI. Lembrando que o come cotas acontece 2 vezes no ano, e isso acaba prejudicando um pouco a rentabilidade do investimento. E no ETF você só vai pagar o imposto de renda quando resgatar esse dinheiro. Esse é um investimento que tem muitas vantagens, principalmente tributárias, mas também possui algumas desvantagens que precisam ser levadas em consideração. A primeira desvantagem do ETF está relacionada com o preço. O valor mínimo para investir nesse título é aproximadamente R$100, e isso pode ser uma desvantagem em relação a CDBs ou fundo DI, que você consegue investir com pouco dinheiro. Ou também em relação a contas remuneradas, que com R$10 na conta já começa a render. Outra desvantagem é que a liquidez é D+1, ou seja, fazendo a venda das suas cotas, o dinheiro só vai entrar na conta no próximo dia útil. No Tesouro Selic, fazendo o resgate até às 13 horas, o dinheiro entra na conta no mesmo dia. Uma outra desvantagem é que você precisa usar o home broker para fazer o investimento. Mas na verdade eu nem vejo como uma desvantagem. É mais uma coisa que talvez no início desperte uma certa confusão, mas não é uma desvantagem a ponto de deixar de investir em um ativo. Para algumas pessoas que nunca tiveram contato com home broker, ou seja, que só investem em renda fixa, talvez seja um pouco mais difícil no início sim. Mas não é nada muito complexo ou difícil. As plataformas são muito parecidas e hoje em dia está muito mais fácil de usar. Tem gente que investe, mas não é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Isso porque só investe em fundos ou em renda fixa e nunca comprou um ativo na Bolsa de Valores. Mas como o LFTS 11 é um investimento em renda variável, ou seja, na Bolsa de Valores, se você comprar mesmo que uma única cota nesse ETF, no ano seguinte você terá que declarar o imposto de renda. E só para deixar bem claro, preencher a declaração de imposto de renda não necessariamente significa que você precisa pagar, mas eu sei que fazer o imposto de renda é uma coisa um pouco chata e às vezes é necessário até contratar uma pessoa para fazer. Mas pensando bem, fazer a declaração de imposto de renda significa que você investe em ações ou tem um patrimônio suficiente que é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. E esses 2 pontos são indicadores que você está em busca da sua liberdade financeira. Outra desvantagem, mas eu acredito que seja algo temporário,
é que esse é um investimento muito novo e por conta disso tem baixa liquidez. E lembrando que a gente está analisando esse investimento para uma reserva de emergência, e a liquidez é fundamental para uma reserva de emergência. Mas acredito que em pouco tempo essa liquidez atinge um marco saudável, porque deve ter mais investidores investindo nesse ETF. Agora, dá uma olhada na comparação entre alguns investimentos que eu separei para vocês. Supondo uma aplicação de R$10 mil e a Selic atual 13,75% ao ano, o primeiro investimento é o ETF LFTS11. No primeiro mês, os R$10 mil viraram R$10.090. Em 6 meses, R$10.555. E em um ano, R$11.140. O segundo investimento é um CDB, que rende 100% do CDI. No primeiro mês, R$10.083. Em 6 meses, R$10.526. E em um ano, R$11.114. Agora, o próximo investimento é um fundo DI com taxa de administração de 0,5% ao ano. No primeiro mês, R$10.080. Em 6 meses, R$10.505 e em um ano, R$10.987. O próximo investimento é o Tesouro Selic. Em um mês, temos R$10.084. Em 6 meses, R$10.529 e em um ano, R$11.123. E por último, temos a poupança, que em um mês virou R$10.063, em 6 meses R$10.384 e em um ano R$10.783. Com essa comparação, a gente consegue perceber algumas vantagens do LFTS11 em relação às outras opções de investimento para reserva de emergência. Eu pessoalmente gostei muito desse investimento e para mim as vantagens superam as desvantagens. Possivelmente mais para frente eu faço um rebalanceamento da minha carteira e invista parte da minha reserva de emergência nesse ETF. Até porque as vantagens, principalmente as tributárias, são muito atrativas. E só para deixar bem claro, esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Mas e você? O que achou desse novo investimento? Gostou desse ETF? Pretende usar o LFTS11 como reserva de emergência? Ou você prefere aquelas outras opções para reserva de emergência? Escreva aqui nos comentários. E se ficou com alguma dúvida, também deixa aí nos comentários. E dá uma olhada nesse outro vídeo aqui. Tenho certeza que vai te ajudar bastante. E deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo.